Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhores, vamos analisar rapidamente a questão das fake news que são grandiosas. A primeira fake news que eu quero desvendar para vocês aqui é a questão da fake news do dia 1º de janeiro, dia 1º agora, da Damares. A segunda fake news que eu quero revelar para vocês é a fake news sobre ponte ferroviária lá no Rio São Francisco, sobre o Rio São Francisco. A terceira fake news é do ministro Weintraub, que mentiu sobre criação de universidades. E a última de hoje é sobre o Bolsonaro sofrer impeachment caso não aprove a lei mandada pelo Congresso Nacional. É tanta mentira, é tanta sujeira que esse povo, como não faz, ele tenta o tempo todo enganar os seus eleitores dizendo que está fazendo. Então mente pra caramba. Antes de falar desses assuntos, se inscreva nesse canal, compartilhe os vídeos. Então vamos lá, preste bem atenção que eu vou revelar o que andou se mentindo nesses dias. Ou seja, começou o ano já com mentira. Eles imaginaram que 1º de janeiro era 1º de abril, dia da mentira. Presta atenção. Dia 1º de janeiro, a Damares mentiu de forma escancarada sobre o governo Bolsonaro, sobre gastos com passagens dele, de viagens internacionais dele e do governo Dilma Rousseff. Ela pegou uma reportagem da revista Exame, que falava de gastos do governo Dilma de 2014. E o título dessa reportagem dizia: governo gastou 484 milhões em 2014. Aí ela pegou e comparou com uma informação que tinha no site Terra, no portal Terra, que dizia: Bolsonaro gastou 8 milhões em 2019 com passagens. Presta bem atenção. A Damares compartilhou comparando as duas informações, colocando assim: o governo Dilma gastou 484 milhões com passagens e Bolsonaro gastou somente 8 milhões. Esse seria um disparate total, não é? Mas ela ainda acrescentou, ela disse: vamos comparar, disse ela. E os esquerdopatas ainda dizem que o governo Bolsonaro é um governo de retrocessos. Vamos deixar o povo julgar, escreveu ela. Então presta bem atenção agora à fake news, o que ela sabia o que estava tuitando, ela sabia muito bem do que estava falando. O texto sobre o governo Dilma Rousseff, ali intitulado na revista Exame, ele refere-se a todo o gasto de despesa do governo federal, ministérios, secretarias, autarquias com despesas aéreas, despesas de hospedagem, enfim, todo o governo federal em todo o Brasil gastou-se 484 milhões em 2014. Qual foi o erro dela? O erro dela não, a mentira dela. Ela não errou, ela mentiu, não é? Ela quis colocar aquilo para dizer depois que errou, ela já tirou do Twitter. Só que, quando comparado, o portal Terra estava se referindo apenas ao gasto da presidência da República. Ao gasto da presidência da República, o portal Terra estava dizendo que Bolsonaro tinha gasto 8 milhões com viagem, somente a presidência da República. Na verdade, qual é a realidade? A verdade: o gasto do Bolsonaro, somente da presidência da República, até outubro do ano passado, foi de 11 milhões. Então, o governo Bolsonaro, a presidência da República com Bolsonaro, gastou 11 milhões de janeiro a outubro de 2019. E agora, quais foram os gastos todos do governo federal de Jair Bolsonaro? Se você está duvidando, você pode acompanhar no painel de custeio do Ministério da Economia. Você entra lá no Ministério da Economia e vai saber quanto o governo federal gastou com passagens aéreas e hospedagem. O governo Jair Bolsonaro gastou 497 milhões
Eu vou repetir. O governo federal gastou com o ministério, com a secretaria, com autarquias, todo o governo federal, com passagens e despesas de hospedagem, 497.200.000. O governo Dilma, em 2014, gastou 484 milhões, ou seja, o governo de Jair Bolsonaro gastou 13.200.000 a mais que o governo de Dilma Rousseff. Então, mais uma vez, esse governo mente. Dona Damares é mentirosa, sabia muito bem o que estava apostando, ela sabia que os 8 milhões que ela estava falando se referia apenas ao gasto da presidência, não ao gasto do governo. E o que ela fez foi uma comparação. Ela comparou o gasto da presidência do Bolsonaro com o gasto de todo o governo de Dilma Rousseff, governo federal. Mentirosa, não merece meu respeito nessa questão. Ela se diz crente. Vamos lá, o outro. Olha, aí saiu mais uma fake news e foi assim: ponte ferroviária sobre o Rio São Francisco foi feita em 11 meses pelo governo Bolsonaro. Ela estava parada desde o governo Dilma por conta da corrupção e o Bolsonaro conseguiu construí-la em 11 meses. Mais uma mentira. A obra se iniciou no governo Dilma Rousseff e terminou no governo de Michel Temer. Quando o Bolsonaro entrou, já estava terminada, faltava funcionar alguns detalhes. Ou seja, a ponte foi construída nesse período e quando o Bolsonaro se tornou presidente, já estava terminada. O que eles fizeram foi o seguinte na internet. Eles pegaram fotos de quando estava se iniciando a ponte e colocaram como se fosse de 2017, dizendo só tinha os pilares da ponte. Olha só, obra parada durante esse tempo todo por causa da corrupção, agora olha só a obra feita no governo Bolsonaro. Todas as obras que estão saindo agora, que saíram em 2019, não quer dizer que foram feitas pelo Bolsonaro. São obras que estavam, com continuidade. Obras essas que são grandiosas e levam tempo para se fazer. Não quer dizer que o Bolsonaro que fez. Aliás, eu ainda quero ver alguma coisa realmente que o Bolsonaro fez. É que nem aquela estrada que estavam falando de Belém, Brasília, do Pará, outra mentira sacana mesmo. Eles mentem porque querem. Então vá lá na Lupa, no site Lupa, e aí eles vão te informar, ou no UOL, que ela tem também uma parte que desvenda o fake news. Ou seja, mais uma mentira. Vamos para a terceira mentira, e olha que nós só estamos falando agora desses dias. Estamos ainda no dia 3, meu irmão. É muita mentira para pouco tempo. Ministro Weintraub mente sobre o governo Bolsonaro. Primeiro que ele colocou assim, deixa eu mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Aí ele colocou lá no Twitter dele assim: lançou o cinema acessível para cegos, surdos e autistas. Exibição de filmes em espaços públicos com acessibilidade. Mentira. Isso aí já existia, ele não criou isso. Na verdade, o governo retirou algumas coisas quando ele começa a comandar Ancine, colocar gente tosca e doida lá. Aliás, o jornal inglês The Guardian já disse que os ministros de Bolsonaro são gente lunática e perigosas. Aí ele ainda diz o seguinte: reformulou o FIES. Mentira de novo, não reformulou coisa nenhuma. O que o Bolsonaro está fazendo é cobrar os alunos que estão devendo. E isso ele sabe. Cobrar o dono da van e o Neymar, não. Mas cobrar alunos, ele cobra. A pior das mentiras, ele disse: o governo Bolsonaro criou 5 universidades. Na verdade, o governo Bolsonaro não criou nenhuma universidade. 0. Ao contrário disso, eles tiraram dinheiro da universidade, houve protestos no Brasil todo. O que eles fizeram foi sacanear com as universidades. Eles mandaram um projeto agora, uma medida provisória, para o próprio Bolsonaro indicar todos os reitores. Ou seja, eles querem aparelhar de uma maneira ideológica, louca, não é, transviada e lunática, os reitores. Só querem colocar reitor que for bolsomínio. Se não for bolsomínio, não vai. Na verdade, o que o ministro chama de criar novas universidades é empossar reitores das universidades federais já criadas. De Jataí, da Universidade Federal do UFJ,
do Agreste de Pernambuco, o FAP do Delta do Parnaíba, o FDPAR de Rondonópolis, o FPR de Catalão, o FCAT. Na verdade, isso tudo são extensões de universidades. Por exemplo, tem a Universidade Federal e tem uma extensão numa cidadezinha. E nem foi eles que criaram. Foram criadas, prestem bem atenção, na prática as universidades foram criadas e sancionadas pelo então presidente Michel Temer em 2018. São núcleos pequenos das maiores universidades. Nenhuma universidade foi criada. São núcleos menores em cidades pequenas de universidades já criadas. Na verdade, foram criadas pelo governo Michel Temer e pelo governo Dilma. 3 do governo Dilma, 2 no governo Michel Temer. Ou seja, Bolsonaro não criou merda nenhuma. Ele apenas indicou os reitores para a funcionalidade dessas universidades. Aliás, dessas extensões de universidades. Mais uma mentira. Você acha pouco? A última mentira. Bolsonaro colocou no Facebook, na mensagem dele, dizendo o seguinte: olha, o Congresso mandou para mim essa batata quente para explodir na minha mão, que eu tenho que sancionar um projeto aprovado no Congresso do fundo partidário de 2 bilhões de reais. Eles vão gastar este dinheiro com a campanha de 2020, agora, nesse ano. É campanha para prefeito e para vereador. Bolsonaro deu a entender que ele não sabia, que ele não concordava com esse dinheirama todo que vai ser gasto. Na verdade, foi o governo Bolsonaro que mandou para o Congresso Nacional esse projeto dos 2 bilhões para o fundo partidário, porque ele ia ficar com parte disso no partido do PSL. Ia ficar com quase 300 milhões de reais para ele e seus filhos gastarem como quisessem. Aliás, o filho dele ia ser candidato pelo PSL no Rio de Janeiro e o outro em São Paulo para a prefeitura. Pasmem, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Bolsonaro, ele queria tomar conta desse montante. Ele queria os filhos dele, candidatos, amigos dos filhos dele. Como ele teve problema com o PSL, que não deixou ele tomar conta da grana, agora, quando o projeto é aprovado e chega na mão dele, ele se faz de desentendido, ele se faz de besta. Ele passa para a população, principalmente para o gadinho que votou nele, para os minions, para os bolsoantas, dizendo o seguinte: eu não quero esse gasto, né? Não fui eu que aprovei. Só que se eu não sancionar, se eu não aprovar esta lei aqui, se eu não dar meu parecer, se eu não assinar sancionando, eu vou sofrer um impeachment. Mais uma mentira. Então ele mente 2 vezes numa mesma coisa. A primeira mentira é como se ele fosse contra o fundo partidário que ele mandou para o Congresso de 2 bilhões. A outra mentira é que se ele não aprovar, ele vai sofrer impeachment. É mentira dele. Ele não vai sofrer impeachment coisa nenhuma se vetar. Ele só não tem coragem, porque ele já fez isso antes. Ele entrou em acordo com os partidos. Ele não vai vetar porque sabe que o que está em jogo é o jogo partidário. E ele faz parte disso, seus filhos também. Aliás, ele sempre esteve na política, logo depois que pegou um pé na bunda do Exército. Então, mais uma mentira de Bolsonaro. Ele está mentindo quando diz que corre risco de impeachment, é mentira dele. Nenhum presidente da República pode ser impeachmentado por conta de sancionar ou vetar qualquer que seja a lei. Ele mente quando ele diz que não é a favor. Na verdade, ele é a favor, sempre foi a favor dos pendulicários, das regalias que o Congresso recebia. Tanto é que tem um vídeo dele dizendo: eu uso o mesmo dinheiro e ia usar mesmo, eu tenho as minhas cotas. O Bolsonaro sempre mamou nas tetas do governo federal, sempre mamou nas tetas da República. E agora, com esse arzinho de que sou contra a política, sendo político, é uma manobra para, mais uma vez, enganar os eleitores dele. Aliás, só engana os eleitores dele, porque a nós não engana. Critica Brasil, falando a verdade, doa quem doer, se inscreva nesse canal, compartilhe os vídeos. A gente volta amanhã, dia de sábado, pela manhã, uma programação diferente, uma meditação espiritual para você pela manhã, e à noite o Critica Brasil, show de notícias com as principais notícias da semana. Grande beijo para você, tchau.